Falaremos agora sobre dízimas periódicas, apresentando um método prático e muito fácil depois que você consolida as informações. Inicialmente, antes de falarmos sobre dízimas periódicas, faremos uma breve revisão sobre os números racionais, cujo símbolo é o Q, e o conjunto dos racionais sendo definido como todos os pares ordenados ou frações da forma A sobre B, onde o A é inteiro e o B é inteiro não nulo, de tal forma que o A ele é denominado de numerador e o B denominador. Existe uma propriedade interessante. Se A e B são primos entre si, implicando M de C igual a 1, a fração será dita irredutível. E o que é uma fração irredutível? É aquela que não se pode mais simplificar. Por exemplo, 5 sétimos. Eu não posso dividir nem o 5 nem o 7 por nenhum número diferente de 1, de tal forma que eu consiga modificar a fração. 37 onzeavos do mesmo jeito. 37 é primo, 11 é primo, então o MDC entre eles será 1. O único número que divide os dois ao mesmo tempo é o 1. O mesmo acontece com 7/23avos. E o que é uma fração não irredutível? É aquela que eu posso simplificar. Por exemplo, 12 dividido por 4, se eu dividir o numerador e o denominador por 4, eu terei 12 dividido por 4 dá 3, 4 dividido por 4 dá 1. Então a fração 12 quartos ela é equivalente à fração 3 sobre 1. Só que 3 sobre 1 é um número inteiro. Então, eu posso ter, a partir de uma fração, um número inteiro. E foi justamente por isso que surgiram os números racionais. Porque nem sempre, ao dividir um número por outro, eu obtenho um inteiro. Aqui estão os exemplos. Eu tenho uma fração 5 sétimos, uma fração própria, numerador menor que o denominador. Eu tenho aqui 37 onzeavos, uma fração imprópria. O numerador maior que o denominador. E aqui eu tenho 12 quartos, que é uma fração aparente. Porque, na realidade, 12 quartos representam 3 inteiros. Então, quando eu tenho essa possibilidade de simplificação, eu ainda não estou com a fração irredutível. Outro exemplo. 5 sobre 35, eu posso simplificar por 5 e dará 5 dividido por 5 dá 1, 35 dividido por 5 dará 7. Desse modo, os inteiros seriam, em tese, um subconjunto dos racionais. E os racionais podem se apresentar de três formas diferentes. Eu posso ter um racional com denominador 1. Nesse caso, ele vai me designar uma fração aparente, porque 12 quartos é uma fração, mas em tese é um número inteiro. Daí, todos os inteiros estariam contidos nos racionais. Por quê? Os racionais seriam todos os números da forma A sobre B, cujo denominador é 1. Então, todos os racionais com denominador 1, eles são inteiros. Daí, os inteiros estarem contidos sendo um pedaço dos racionais. Os racionais ainda podem se apresentar como decimal exata. O que é um decimal exato? É o número que eu faço a divisão, 5 dividido por 2, obtenho um decimal, mas é um decimal exato. Ele não tem uma continuidade periódica. Por exemplo, 5 dividido por 2 é 2,5 e ponto final. E como é que eu observo a formação desse número decimal a partir da fração? Eu divido o numerador pelo denominador. Usando o algoritmo de Euclides, o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Se o resto for zero, eu tenho, se for um número inteiro, um inteiro exato. Se for um decimal exato, sem periodicidade. Por exemplo, 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Não posso dividir o 1 pelo 2, coloco um zero e a vírgula no quociente. E agora, 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. O 5 é 2 vezes 2,5 mais 0, comprovando que eu tenho um quociente exato. E como é que eu, a partir da decimal, volto para a fração? Eu considero
No numerador, o número sem a vírgula. E no denominador, o número de casas decimais será a minha potência de 10. Como eu tenho uma casa decimal, vou dividir por 10. Se fossem duas casas decimais, eu dividiria por 100. E agora, simplificando, por que eu faço a simplificação? Para obter a fração irredutível. 25 por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2. Portanto, eu posso, a partir da fração, criar um decimal e, a partir do decimal, voltar para a fração. Detalhe, é um decimal exato. E qual a diferença para o decimal periódico? O decimal periódico ele tem uma continuidade indeterminada. 0,333 indeterminadamente. Se eu dividir 1 pelo 3, se eu continuar dividindo, eu vou obter 3, 3, 3 indefinidamente. Então, eu tenho agora uma decimal periódica e não uma decimal exata. Como é que eu vou resolver o problema para saber se eu tenho uma decimal periódica exata, ou seja, se eu tenho uma dízima periódica simples ou se eu tenho uma dízima periódica composta? A dízima periódica simples, o período se inicia imediatamente após a vírgula. Então, eu tenho 0,333 e o 3 vai se repetir indefinidamente. Uma notação muito utilizada e muito útil é eu substituir as reticências por uma barra. O que significa 0,3 barra? Significa que o período está apenas no 3. Se eu tomar 1,333, o que significa 1,3 barra? Significa que o período está apenas no 3. O 1 não é periódico. Período iniciando após a vírgula e imediatamente dízima periódica simples. Outro exemplo, 0,323232. 32 é o período, 0,32 a barra está acima do 3 e do 2, significando que a dízima é o período 32. O período se inicia imediatamente após a vírgula, portanto, dízima periódica simples. Mais um exemplo, 18,531531. O período se inicia imediatamente após a vírgula. Eu tenho 3 números no período, portanto a barra fica sobre o 5, o 3 e 1. 4 exemplos de dízima periódica simples, onde a dízima se inicia imediatamente após a vírgula. E o que é uma dízima periódica composta? É a dízima onde o período não se inicia imediatamente após a vírgula. Eu peguei dízimas parecidas só para que você perceba. Era 0,333, agora é 0,1333. O que aconteceu? Eu tenho a vírgula, eu tenho 1 e somente depois que começa o período. Então, dízima periódica composta. Novamente, eu peguei uma dízima parecida com 1333 e coloquei 2 e 2 aqui. O que aconteceu? Eu tenho 1,22 e somente a partir daqui eu tenho um período apenas no 3. Outro exemplo, 0,41, 5323232. O que aconteceu? Eu tenho 415 após a vírgula e o período só vai se iniciar no 32. O período não se iniciou imediatamente após a vírgula, portanto, dízima periódica composta. E mais um exemplo, 18,2531531. O período não se iniciou imediatamente após a vírgula, portanto, dízima periódica composta. Agora o problema é como resolver a periódica simples e como resolver a periódica composta. A periódica simples nós precisamos de apenas 2 passos. Na periódica composta nós precisamos de 3 passos. Depois que você fizer alguns exercícios, que você acostumar com o dispositivo prático, você vai perceber que você conseguirá resolver qualquer dízima, independente de quantos algarismos tenha no período ou não periódico. Vejamos, como é que a gente faz? Eu tenho uma notação, eu transformo na notação barra, porque facilita demais. E o que eu vou fazer? O meu numerador sempre será tudo sem a vírgula, menos o que não repete. O que não repete? O zero. Então você tem que guardar essas terminologias. Numerador é tudo sem vírgula, menos o que não repete. É sempre assim. Tudo sem vírgula, menos o que não repete. E o denominador? A quantidade de algarismos periódicos vira 9. Eu tenho um algarismo periódico, vira 9. Agora é só subtrair. 3 menos 0 é 3.
dividido por 9, simplificando, dá 1/3. Então, se você dividir 1 por 3, você vai obter a dízima 0,333. E o que é 1/3? É a fração geratriz da dízima. Outro exemplo, 1,333. Vou transformar na notação barra, porque facilita. De novo, o que é o numerador? É tudo sem a vírgula menos o que não repete. Tudo é 13. O que não repete é 1. Mesmo processo. Denominador. Tem um algarismo no período, vira um 9. Só isso. E agora subtrair. 12 nonos. Vou simplificar por 3, porque 1 mais 2 dá 3. Se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. Na realidade é múltiplo de 3. E 9 é múltiplo de 3. Então vai dar 4/3. Se você dividir 4 por 3, você vai obter 1,3 barra. E o que é o 4/3? É a fração geratriz da dízima periódica simples. Terceiro exemplo, 0,32 barra no 32, porque o período é 32, e o numerador sempre guarde isso aqui, é tudo sem vírgula menos o que não se repete. O que é tudo? É 0,32 menos o que não repete. O que não repete? O zero. Por que eu coloco o zero e o zero? Para que você perceba o processo. E o denominador? A quantidade de números do período vira 9. Eu tenho 2 algarismos no período, então agora eu tenho 2, 9. E agora conta. 32, 99. O 9 é 3 ao quadrado vezes 11. O 32 é 2 à quinta. Então não há nenhum fator primo comum. O MDC é 1. São primos entre si. Fração geratriz 32, 99 avos. O item D. Peguei a dízima, coloquei na notação barra. Numerador, tudo sem vírgula, menos o que não repete. O que é tudo? 18.531, menos o que não repete. O que não repete? 18. O numerador é sempre assim. Denominador, eu tenho 3 algarismos no período, vai virar 999. Só isso, e agora é conta. 18.513 dividido por 999. Então vamos ver se é divisível aqui. 1 mais 8 é 9, 5 mais 4 é 9, 18 é múltiplo de 9, então pode dividir por 9. Vamos dividir por 9, vai dar 2.057 dividido por 111. Não dá mais para simplificar, então essa é a fração geratriz. É muito difícil cair uma questão com esse grau de complexidade num concurso ou no vestibular. E por que nós estamos fazendo? Para que você entenda o processo. Você poderá, a partir disso, resolver qualquer dízima periódica. Depois que você se familiarizar com o processo, você resolverá qualquer dízima periódica sem nenhum problema. E a composta, qual é a diferença? Um é não periódico, transforma na notação barra. Numerador é a mesma coisa. Eu vou escrever tudo menos o que não repete. Olha, o não repete aqui é 0, 1. Por que eu uso 0? Para fins didáticos e para que você perceba que é sempre o mesmo processo. Tudo sem a vírgula, menos o que não repete. Tudo é 0,3, o que não repete é 0,1. No denominador, a parte periódica é a mesma. O que é período vira 9. A única diferença, o que não é periódico após a vírgula vira 0. Só isso. Então são 3 etapas que, se você fixar com o exercício, você jamais errará e jamais terá dificuldade de fazer uma dízima periódica. Então, repetindo, numerador é tudo menos o que não repete. Denominador, o que é período vira 9. A diferença, o que não é periódico vai virar 0. Eu só tenho um não periódico, vira um 0. E agora é conta. 12 dividido por 90, eu posso dividir por 6, porque o 12 é par e a soma dos algarismos é 3. E o 90 é par e a soma dos algarismos é 9. Então, dividido por 6 dá 2 sobre 15 avos. Se você dividir, vai dar 0,1333. E o que é 2 15avos? É a fração geratriz. Segundo exemplo, 1,22333. Usa a notação barra, o período é só o 3. E agora, numerador é tudo menos o que não repete. O que é tudo? 1.223. O que é que não repete? 122. Denominador, o que é período vira 9 e o que não é período vira 0. São 2 não periódicos, 2 zeros. E agora é conta. Vai dar 1.111 dividido por 900. Aqui 1.111 a soma dos algarismos é 3, então é múltiplo de 3. Então eu posso dividir por 3. Vai ficar 367 sobre 300. E se você dividir, vai encontrar 1,22333.
E o que é 367 dividido por 300? Novamente, é a fração geratriz da dízima periódica composta. Item C. Mesma coisa, identifiquei o período 32, coloco na notação barra, porque facilita. E agora, numerador é tudo, 0, 4, 1, 5, 3, 2, menos o que não repete. O que é que não repete? 0, 4, 1, 5. Denominador, o que é período, vira 9. Eu tenho dois algarismos num período, 2, 9. E o que não é periódico vira 0. Eu tenho 3 não periódicos, então 3 zeros. E agora é só fazer conta. Deixa eu ver aqui, 4, 5, 6, 7, 14, não é múltiplo de 2, nem de 3, nem de 4, nem de 5, nem de 6, nem de 7. Então, se tiver algum múltiplo comum, eu acredito que não, porque aqui vai dar 10 ao cubo, 10 só tem 2 e 5, o 99 é 3 ao quadrado e 11, aqui 5 e 7, não é por 11 também, então deve ser a fração geratriz. E acabou por aí. Se você dividir, vai encontrar 0, 4, 1, 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Por fim, o item D, eu tenho 18,253 é o período. A anotação barra facilita. E o que a gente vai fazer? Numerador, tudo sem vírgula, 18, 25, 31, menos o que não repete. O que é que não repete? 182. Denominador, o que é periódico vira 9, eu tenho 3 algarismos no período, 3 9. E o que não é periódico vira 0. Eu tenho um não periódico, vira um 0. E agora é conta. 18, 23, 4, 9 dividido por 9, 9, 9, 9. Eu posso dividir por 9 porque 1 mais 8 dá 9, aqui é 9. E 5 mais 4 dá 9. Então, se a soma dos algarismos é um múltiplo de 9, eu tenho um múltiplo de 9 aqui do mesmo jeito. Eu tenho 3 algarismos 9. Se eu somar, vai dar um múltiplo de 9. Então, dividindo por 9, vai dar 20.261 dividido por 1.110. E se você dividir, vai encontrar 18,2531531. Tranquilo? E essa fração, mais uma vez, é a fração geratriz. É o tipo de questão que, se cair em concurso, não vai cair com essa complexidade, eu já falei sobre isso, mas que se você souber o processo, vai facilitar conta. Você pode resolver isso por progressão geométrica, você pode resolver isso chamando toda a dízima de x, multiplicando por 10, por 100, por 1000 convenientemente, depois fazendo as contas, você cairá na mesma fração geratriz. Só que esse processo é um processo prático, ele é fácil. Depois que você fixa o processo, com exercícios, você pode fazer centenas de exercícios aí que você provavelmente acertará. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Até a próxima aula. Forte abraço e muito obrigado se chegou até aqui. Valeu!